João capítulo 4. João capítulo 4, nós vamos falar sobre esta mulher que tanto tem a nos ensinar, até com os seus erros ela nos ensina. Tem algo muito profundo aqui que Deus quer sempre nos ensinar nessa passagem. Acharam? João capítulo 4. Diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era ali necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar águas. Jesus lhe disse: dai-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele daria a água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, a qual o mesmo bebeu, assim como aos seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê desta água para que não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, o que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse-lhe: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesses montes, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mas Jesus respondeu: mulher, acredite do que digo. Vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adorarão ao que não conhecem, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas agora vem a hora, e já chegou, esse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em espírito, porque em verdade, porque são os que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.
Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eis que estou falando, eu que estou falando com você. Amém? Podem sentar, amados. É uma dessas passagens que eu acredito que ela é uma das mais interessantes da Bíblia. Porque ela vai falar exatamente de uma situação totalmente inusitada, de alguém que estava necessitada urgentemente de uma libertação. Essas coisas hoje em dia que a gente procura tentar entender nas nossas vidas, né? Eu tento procurar entender algumas coisas na minha vida, os irmãos também tentam procurar entender algumas coisas que acontecem nas vidas dos irmãos. São coisas que às vezes, de a gente for analisar mesmo, elas são inexplicáveis. E algumas coisas aqui, que eu, ao verificar o texto, a gente tenta entender, né? Hoje a gente entende porque a Bíblia foi escrita, né? Então a Bíblia ela vai nos dar essa direção hoje. Mas no momento aqui foi um pouco meio complicado, né? Nem mesmo aquela mulher entendeu toda aquela situação que estava vivendo. Os discípulos, eles foram para um determinado lugar comprar alimentos. Jesus, ele para ali próximo a esse poço, né? Próximo a esse poço, né? E agora o texto ele é tão assim impressionante que ele informa exatamente o momento que Jesus parou e fez aquele poço. Agora, a pergunta de o que levaria uma mulher ir ao meio-dia pegar água, né, ali no poço? É uma pergunta que eu, ao verificar o texto, eu comecei a fazer essa pergunta para mim mesmo. E ao verificar isso, a gente vai ver que aquela mulher, ela não tinha um costume, né, pelo texto, que se envolver com as outras mulheres, porque sabia que as outras mulheres viriam mais cedo pegar água, e ela pensou, eu vou meio-dia, porque provavelmente as mulheres não estarão lá, e eu não ficarei constrangida em estar ali juntamente com aquela mulher, porque a vida daquela mulher provavelmente não era uma vida muito adequada socialmente ali, próximo, ou com relação à visão das outras mulheres, e ela foi ao meio-dia buscar água ali naquele poço. E Jesus para exatamente naquele momento. Tem coisas na vida que a gente, como eu falei inicialmente, a gente não entende. Entende porque eu parei ali, porque eu não fui ali. Talvez o preconceito, às vezes, faz com que a gente não vá em determinados lugares, não frequenta determinados lugares, não anda ou não, a mesmo nem sai de casa mesmo. E quando sai de casa, sai numa hora que não seria uma hora apropriada, assim, socialmente falando. E às vezes a gente não entende por que tudo isso acontece. E essa mulher, pelo que nós podemos ver aqui, ela tinha esse problema, ainda tinha outro problema ainda. Ela era samaritana. Existia uma demanda de inimizade entre os samaritanos e os judeus, né? A história, né? Mais tarde a gente vai contar por que aconteceu isso, e no momento não importa. O importante é que aquela mulher agora, ela para tudo. E ali o preconceito foi quebrado. Jesus ele vem para quebrar esses preconceitos, tanto na minha vida, na vida dos irmãos, né? E por mais que alguém tenha algum preconceito contra nós não devemos nos importar com isso. Ao contrário, devemos continuar firme, porque Jesus não tem esses preconceitos. E ele para ali, ele judeu, para ali no meio, e ao meio-dia aparece aquela mulher sozinha, só estava a mulher e Jesus. Imagine só. Então, ela estava sozinha, e ele aproveita aquele momento, e agora ele olha para aquela mulher e vê a necessidade que ela tinha para buscar a libertação. E ele começa a conversar com ela. Começa outro problema ali, que é outra coisa, não era um problema, mas uma coisa que a qual chamou muita atenção da mulher, porque um judeu nunca ele conversava com o samaritano. E naquele momento, Jesus quebra aquele gelo, né, aquele tabu, e começa a conversar com ela, só quero água.
né? Aí ele começa a conversa aqui, conversa vai ali, e ela se sente, sabe, mas como é que pode você, sendo judeu, falar com o samaritano? Aí Jesus começa a dizer, ó, se você soubesse e conhecesse a água especial, uma água que dá vida, que leva à vida eterna, que você nunca mais terá sede, você não só pediria, como você clamava por esta água, como você buscava incessantemente esta água. Então tem algo que às vezes nós julgamos ela muito, muito fisicamente. Mas tem coisas que acontecem que aparentemente ela parece ser uma ação física, mas tem algo que Deus quer nos revelar justamente nessa ação física. E quer nos levar para outra dimensão, que é a dimensão espiritual. Nós nascemos carnais, e por nós sermos carnais, a gente só vai entender as coisas que a qual gera ao nosso redor. E Deus, Jesus, Ele quer que nos levar a dimensões muito maiores do que nós vemos ao nosso redor. É isso que Deus quer nos ensinar a cada dia. É isso que está faltando também em nós, porque por nós ficarmos tão envolvidos com as questões que estão ao nosso redor, a gente fica preso a essas coisas. E justamente essas coisas que nos frustram, essas coisas que nos traz angústia, que nos traz sofrimento, que nos traz decepções. E isso tudo vai sempre trazer, e certamente, eu posso ser ousado dizer isso, que o que trazia para esta mulher era exatamente isso. O que ela via ao seu redor é o que trazia angústia para ela. E o preconceito, que a qual, não vou dizer que seja isso o problema, dela estar meio-dia ali buscando água, mas tudo indica que seria esse o problema, seria essa a razão que fizesse com que essa mulher estivesse ali meio-dia. Não era natural, né? Você vai fazer almoço meio-dia, Luciano? Não tem como, né? Então, as mulheres geralmente buscavam água mais cedo para poder já aprontar o almoço, né, para meio-dia. Mas ela estava meio-dia ali, tudo tinha um propósito. Aquilo que ela pensava que era preconceito entre as mulheres, aquilo que ela achava que era uma questão física, estava se transformando aos poucos, nesse momento, na questão mais vital da vida dela, que era ela entender a vida dela espiritual. Sabia que você e eu, todos nós, somos seres espirituais, mas que vivemos no corpo, num corpo? Nós não somos um corpo que temos espírito, nós somos espírito que temos um corpo. Esse é o contrário. Por isso que nós somos chamados à imagem de Deus. A imagem de Deus é espírito. Ele vai sempre, e a exigência dele sempre será que adoramos ele espírito, que nós podemos ver aqui mais abaixo. Sempre essa é a forma de nós nos lidarmos com Deus. E toda vez que a gente olha para as coisas materiais ou nos focamos nas coisas físicas que estão ao nosso redor, nós fugimos daquele propósito que Deus nos chamou. É para viver a vida espiritual. E ela começa ali a achar estranha toda aquela situação e aquilo chama a atenção dela. E aí ela começa a desenvolver até que ela começa a dizer, Jesus faz a pergunta para ela e ela começa a se revelar naquela pergunta, olha, então vai lá, chama o teu marido e volte, para a gente poder continuar nossa conversa. Aí Jesus disse, olha, e ela disse, eu não tenho marido. E ele disse, realmente você não tem, você já teve 5 maridos, e o que você tem hoje não é seu marido. Não vou aqui dizer, muitas pessoas querem afirmar que essa mulher era uma prostituta, que era uma devasta, mas não temos base bíblica para isso, para poder julgar essa mulher nesse nível. Provavelmente, essa mulher morava com alguém e naquele tempo não tinha muito esse costume disso. Mas essa mulher entendeu que aquele momento estava falando com alguém que olhava além do que estava ao redor dela. E ela sentiu que naquele momento aquele vazio,
aquela angústia, aquilo que aprisionava ela, que angustiava ela, estava começando a sair dentro dela. O que está faltando é o que nós precisamos a cada dia. Todos nós vivemos no mundo, irmãos, infelizmente, que o mundo ele só tem a nos trazer esses tipos de sentimentos. É por isso que Jesus disse, o mundo passa, né? E todas as suas concupiscências, quem falou isso foi João, perdão. João falou assim, o mundo passa e todos os seus prazeres, mas aquele que permanece na palavra de Deus, ele vai viver eternamente. Ele quer te dizer o seguinte, você não tem que viver em função do mundo. O apóstolo Paulo fala que não devemos nos conformar com esse século, mas transformar o nosso entendimento. Ao transformar o nosso entendimento, a gente vai descobrir qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só vou descobrir Deus quando eu mudar o que eu penso, o que eu gosto de pensar. Eu só vou transformar o meu entendimento quando eu achar que eu não tenho que andar segundo o que eu vejo naturalmente. Porque em 2 Coríntios também, Paulo, ele diz uma coisa bem clara para nós também. Não andemos por vista, mas por fé. O que é a fé? A fé é algo que eu não vejo, mas a prova que eu espero. Eu não estou vendo, mas eu creio. É igual um dia... Eu acho que eu fui pastor, eu esqueci o nome dele aqui agora, fugiu na minha mente. Quase veio na minha mente o nome do pastor, ele já partiu para o Senhor já. Ele disse uma coisa interessante uma vez, que eu nunca vou esquecer. O que é para descrever o que é fé. Por exemplo, vamos colocar um prédio, de um lado, de um prédio aqui e outro prédio cá, certo? Estou entendendo, né? Aí pegaram uma corda e jogaram para outro prédio, com uma distância mais ou menos, vamos colocar aí, no mínimo uns 50 metros, de um para o outro. E aí Jesus chega para você, viu, Marcos, irmãos, diz assim, nós vamos passar para outro lugar, mas sobe nesse carrinho que eu vou passar com você em cima do carrinho, sobre esta corda. Aí eu fico pensando, qual seria a sua resposta à minha resposta? Você iria subir no carrinho, de mão? Ou você fala assim, não, é melhor eu pendurado na corda, né? Melhor eu agarrado na corda. Então, ele trouxe esse exemplo que me chamou muita atenção hoje. E justamente foi isso que Jesus disse uma vez para os discípulos. Olha, passaremos para outra banda. Ele disse bem claro que eles iriam passar para outra banda. Só que Jesus disse isso, o que Jesus fez? Bom, eu já avisei para eles que vão passar para outra banda, agora eu vou descansar, né? Que eu sou Deus, mas estou aqui cansado também, né? Porque eu vou descansar. Ele descansou e foi lá para a polpa do barco, tirar a sua sonequinha, ainda levou um travesseirinho ainda, para poder não ficar com torcicolo. Jesus, ele tinha muita sabedoria até nisso, né? E foi dormir. No percurso ali, no meio do mar, veio aquele vendaval, aquela tempestade doida, né? Para que um pescador, acho que aqui não tem pescador não tem pescador aqui? Não, né? E aí um pescador, para ter medo de tempestade, porque o negócio estava muito feio, não é verdade? E eles ficaram amedrontados, com medo. O problema todo, quando a gente passa pelas tribulações da vida, é que a gente esquece do que Jesus disse para a gente. Um tempo atrás, eu vou aqui descrever o tempo, não sei se é muitos anos ou poucos anos, eu estava passando uma situação difícil, e aí veio uma lembrança, né, uma lembrança para mim. Quando você vive debaixo da promessa, Deus vai sempre lembrar a promessa para você. Isso é uma coisa muito, muito clara. E aí eu fiquei ali naquela situação, nervoso, agitado, está aqui a esposa que sempre veio agitada, e eu sou um pouquinho agitado só, né meu amor? Aí eu fui lá e eu lembrei, aí Deus me lembrou, lembra? Quando eu te fiz uma promessa para você? Para que está agitado? Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. E aquilo e é isso que me conforta hoje. Quando a gente começa a confrontar com alguma adversidade, eu fico lembrando, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Não tem outra coisa que ele falou, que eu vou chegar porque eu vou chegar lá.
E geralmente a gente tende a esquecer tudo isso. Tende a nos a deixar amedrontar. É por isso que Jesus chamou eles de pequena fé. Aquele momento de pequena fé. Pequena fé de vocês. Vocês estão sem fé nenhuma. Né? Por que ele falou isso? Porque Jesus tinha dito a eles sobre isso. Que eles iriam passar para outra banda. E agora esta mulher, ela se encontra com Jesus. Ela começa a reconhecer nele que existe algo muito especial naquele homem. Aí ela faz uma pergunta, e essa pergunta faz com que ela faz que ela entendeu que ela precisava buscar a Deus intensamente. Não tem aquela coisa que chama a atenção da gente que a gente tem que buscar a Deus, mas surgiu uma dúvida naquela mulher. Bom, os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim, e os judeus iam para Jerusalém no templo. Aí vem a pergunta, bom, agora eu queria saber do Senhor o que eu tenho que fazer para buscar a Deus. Bom, nós buscamos aqui no monte, e os judeus dizem que Deus está em Jerusalém. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Se eu for em Jerusalém, o que vai acontecer? Existe guerra entre samaritanos e judeus. Eles não vão me aceitar lá. Aí vai ficar difícil a situação. Aí Jesus começou a descrever isso para ela. Né? Falou que agora ela não tinha que mais se preocupar num determinado lugar. É a chave da questão para nós hoje. O lugar não importa. Se é aqui dentro, se é na sua casa, se é até em qualquer lugar. Seja o mais inusitado possível. Né? Seja qual for. Qualquer lugar é lugar de adoração. Porque o templo ali não é o físico. O templo, é isso que estava dizendo Jesus, que ela olhava muito para questões, o que estava ao redor do físico. E Jesus quis ensinar outra coisa para ela, como ensina para a gente nessa passagem aqui, que o espiritual, é a questão espiritual. Quando você entende isso, você adora a Deus em qualquer lugar. Talvez você me pergunta, mas pastor, por que existem os templos? Por que construiu os templos? Bom, segundo Jesus, esse lugar aqui não é um lugar de show, não é um lugar de apresentação, é um lugar de oração, aonde nos reunirmos para orar ao Senhor. Nunca na Bíblia você vai encontrar um local que vem o povo se reunir para fazer uma série de coisas que não seja oração. Então, esse lugar aqui tem que ser um lugar de oração. Então, o que vai envolver aqui? Né? Os cânticos, tem que ser cânticos de oração. Coisas que levam você a orar ao Senhor, a buscar a Deus. Então, aquelas coisas que você ouve fora aí, né, Silvio? Para lá, para cá, isso aí, eu não consigo entender que seja viável para a igreja. A mensagem tem que ser mensagem que nos estimula a gente a orar e a buscar a Deus. Tudo que tem que ser, que é feito aqui dentro, tem que ser feito para adorar a Deus. Né? Então aqui não é lugar para poder fazer nada do que orar ao Senhor. Orar em adoração, orar em louvor, orar buscando a Ele, ouvindo, buscando a Ele, falando. Tudo isso é feito aqui. E Ele está dizendo para essa mulher agora, chegou a hora e já é o momento de podermos adorar, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, chegou o momento de nós adorarmos, a adoração tem que ser assim, em espírito, não se envolvendo com as coisas físicas, não deixando que as coisas materiais te prenda. Em verdade, porque você vai adorar Deus conhecendo Deus. Conhecendo a essência de Deus, o Deus verdadeiro, que é o digno de toda a nossa adoração. E é justamente esse, segundo Jesus, que Deus, que o Pai está à procura. Deus está à procura disso. A pergunta sempre, quando eu falo sobre esse versículo é,
Deus te achou hoje aqui nesse lugar. Deus tem achado você, porque Ele está procurando. É por isso que tem uma passagem bíblica que ela é muito forte, eu não poderia deixar de citá-la aqui. Jesus disse que muitos virão naquele dia e dirão assim: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônio em seu nome, eu fiz maravilhas em teu nome. E Jesus vai responder para essas pessoas: eu não te conheço. Apartai-vos de mim, você que é maldito. Não te conheço. Tem pessoas dentro da igreja hoje que Deus não conhece ele. Por que não conhece ele? Porque não adoram a ele. Deus só conhece adoradores. Deus só vai conhecer os verdadeiros adoradores. E Ele está à procura dessas pessoas, né? Pessoas que adoram a ele. E quando essa mulher, ela ouve isso, e ela responde: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Eu sei. Eu estou aqui também aguardando o Messias. Jesus diz para ela: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Estou aqui na tua frente, o Messias. E diz a Bíblia que mais à frente, o texto que nós não lemos, ela sai imediatamente, vai para a sua vila, e ali começa a fazer aquilo que todo adorador tem que fazer: anunciar o Evangelho a todas as pessoas que estão próximas de você. Sabe, a primeira prática de um adorador é compartilhar a palavra de Deus. A primeira prática. Quando nós não fazemos esta prática, dizemos que estamos apenas pessoas que frequentam a igreja. Hoje pela manhã, nós falamos sobre isso, né? Hoje pela manhã, vocês podem entrar lá no canal do YouTube, já está lá na plataforma desde cedo. Nós falamos justamente sobre isso. É que muitos vão para a igreja como espectadores. Pessoas que vão apenas para poder assistir o culto. Alguma bate palma. Opa, o rapaz falou muito bonito. O menino cantou muito bem. Aquele músico, ele é espetacular. E vão para o culto fazendo essas avaliações. E quando alguém prega ruim, prega meio ruim, o que ele faz? Ele já vai para a igreja, ele vai para casa e fala: olha aquele pastor, ele fala todo meio gaguejando, né? Parece um negócio, uma metralhadora, né? Falando ali, ninguém entende nada, não entendi nada que ele falou. E assim vai por diante, né? E outros vão para a igreja regulando o relógio. Gente, tem uma coisa mais ruim numa igreja. Eu vou até deixar bem claro, pastor Beto, que aqui na igreja não vai ter relógio, né? Justamente para poder ninguém entrar aqui e ficar olhando para o teto, porque tem pessoas que vão para a igreja, né? Ficam olhando para o teto, procurando o relógio. E ficam regulando o culto no relógio. Aí, parece que o culto fica em função dos ponteiros. E ficam reclamando, e quando chega em casa, o pior de tudo, né? Que quando chega em casa, vai ver televisão. Coisas, às vezes, que não prestam ainda na televisão. Aí, e pior de tudo, eu conheço pessoas que, ou melhor, a maioria das pessoas que eu via, que reclamava dos relógios, dos cultos que passavam ali uns 10, 15 minutos, e quando eu ia verificar, sabe, irmãos, essas pessoas eram justamente essas pessoas que chegavam em casa, tomavam o banhozinho, tirava lá o seu roupão, né, o uniforme da igreja, e ia para a tela da televisão para ver coisas que não deveriam ver. Mas na igreja, reclamava do horário. E Deus continua falando: eu procuro os verdadeiros adoradores. Aqueles que me adoram em espírito, porque entendem que só podem vir a mim se são espirituais. Só vai entender a mim, Deus falando, né? Quem são espirituais. E me adorarão também em verdade, porque sem conhecimento não tem adoração. Você vai amar alguém que você não conhece? Alguém já amou alguém que não conhece aqui?
Não, amar, não é paixão não. Aquela coisa de ir lá e beijou, acabou, cada um para sua casa, né? Acabou a paixão. Não, amor mesmo, tem que obter conhecimento. Por exemplo, eu conheci a minha digníssima esposa porque eu a amo, porque eu a conheço. O amor fez com que o conhecimento fez com que nós nos amássemos a cada dia mais. O amor faz isso, conhecimento. Quem ama Jesus tem que amar, tem que conhecer Ele. Você vai conhecer. Como é que você vai adorar um ser que você não conhece Ele? Mas como é que você vai conhecer Deus se você não ler a Bíblia, se você não estuda a palavra de Deus, se você não tem o seu devocional diário? Nós não temos como conhecer Deus se nós não lermos, estudarmos a Tua palavra. Ela tem que estar contínua em nossas vidas. Todos os dias, como o Silvio aqui nos antecipou aqui, falou algo muito interessante, que eu dando, Silvio, se o senhor errou, só um negócio só, Silvio. Viu? Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz, a gente abre o olho, entendeu? Ele esqueceu desse detalhe, né? Viu, Marco? Ele esqueceu. Como é que você vai, né? Quando a pessoa acorda, tem que abrir o olho. Depois que ele vai fazer os afazeres. Mas, brincadeiras à parte, né? A primeira coisa que a gente faz, na verdade, a gente não dá um bom dia ao Espírito Santo. A gente não conversa com Deus. Experimenta fazer isso no seu dia a dia. Antes de você levantar, dá um bom dia ao Espírito Santo. Pede a Ele orientação, pede a Ele um caminho para trilhar naquele dia. Uma luz que vem iluminar seu caminho. Irmãos, essa mulher aqui nos ensinou muito e nos ensina isso. Essa passagem nos ensina como nós nos ligarmos das coisas aparentes e nos voltar para as coisas espirituais. Quando nós aprendermos esse princípio, nós vamos mudar muita coisa na nossa vida. Muita coisa será mudada. A gente vai ver o Evangelho de uma forma mais diferente. A gente vai quando nós nos confrontarmos com a adversidade, a gente vai saber, é claro, que não adianta que a gente não vai sair a angústia, a dor, né? Como Paulo falou, angustiado, mas não destruído. A gente não vai se deixar levar pela angústia, mas vai vencer a angústia, porque eu tenho o conhecimento que Deus está comigo. Para finalizar aqui, apenas dizendo para os irmãos que Jesus nos deu uma promessa. E essa promessa, ela tem que estar sempre aqui na nossa mente e também no nosso coração. Ele disse: eu estarei com vocês até a consumação do século. Isso quer dizer que Ele está com você em todos os momentos. E que Deus possa continuar nos abençoando. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria convidar você. Eu sei que a gente pode orar sentado, orar de pé, mas eu queria orar com você de pé. Você está cansado também de ficar sentado, né? Então a gente vai orar nesse momento. Eu queria que nessa oração você colocasse, né? Abrisse o coração, nessa oração você abrisse o coração para Deus agora. Você precisa de uma resposta de Deus? Você precisa? Eu também preciso. Mas essa resposta depende muito naquilo que você vai responder para Deus. Deus sempre, quando nós ouvimos a palavra dEle, Ele sempre vai esperar de nós o nosso feedback, a nossa resposta, porque se você entendeu o que Deus está dizendo para você, é isso que eu quero orar nessa noite. Orar por aquilo que você entendeu nessa noite. E se você crer, Deus nesse momento, em intermédio da sua fé, Ele vai agir em seu favor. Oremos. Meu Deus supremo e poderoso Pai, nesse momento, Deus amado, em nome de Jesus, eu venho agora dirigir a minha oração por aqueles, ó Pai amado, que estão abrindo os seus corações agora, Senhor, para o Senhor, meu Pai. Tu conhece, é o Deus que sonda os corações, é o Deus que prescruta o coração, o Deus que esquadrinha os corações e conhece cada parte. É claro que nós nunca temos como esconder os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas necessidades, as nossas angústias às vezes, ou
aquilo que a qual perturba o nosso coração. E por isso estou aqui nesta noite como profeta do Senhor, meu Pai, para poder dirigir a minha oração a essas pessoas que estão precisando de uma resposta, Deus amado. Como tu respondeu a oração de Bartimeu, como tu respondeu a oração daquela cananeia, como tu respondeu a oração daquele centurião, Deus, e daquela mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue, e ela foi até o Senhor e disse: se eu tocar apenas na hora do seu manto, eu serei curada. O Senhor respondeu todas essas pessoas e outras mais pessoas que eu não mencionei, e nesta noite, Pai, eu venho dirigir a minha oração justamente para essas pessoas que estão nesse momento dizendo: Senhor, agora apresento a minha situação diante do teu altar, e venha nesse momento responder, Senhor. Eu venho orar para que a tua resposta seja imediata, porque aqui estão os seus adoradores, aqui estão aqueles que adoram o Senhor em espírito de verdade, e mediante a esta adoração que a qual eles estão hoje oferecendo a ti, venha respondê-lo em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu agora ministro sobre todos eles agora toda sorte de bênçãos espirituais, e nesta noite eu libero em nome de Jesus e debaixo da sua autoridade toda a bênção sobre a vida dos teus filhos, e que nesta noite seja hoje, diante a oração dos teus filhos, respondidas as suas orações pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos?